23 anos atrás, o maior ataque terrorista do mundo aconteceu. O mundo mudou para sempre. Enfim, galera, vem comigo que eu vou explicar a vocês de novo sobre o atentado das Torres Gêmeas. Hoje faz exatamente um ano que eu comecei o canal Beto Explica. Para comemorar um ano, eu decidi que vou refazer hoje aqui o primeiro vídeo do canal. Se você assistiu o primeiro vídeo há um ano atrás, você vai ver aí que eu tava falando baixo. Sabe por quê, galera? Naquela época eu tava um pouco nervoso, entendeu? Com vergonha. Enfim, galera, atualmente temos cerca de 27 mil inscritos, tá certo? E mais de 600 mil visualizações. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que assistiram os vídeos, etc. Se não fosse a vocês, eu de verdade não teria chegado ao ponto que eu cheguei. O ataque do dia 11 de setembro foi sem dúvida alguma o pior ataque terrorista da história e foi provavelmente um dos piores ataques em solo americano. Pode ser até comparado com o ataque de Pearl Harbor, que aconteceu em 1941, quando a Marinha Imperial Japonesa atacou o porto e matou cerca de 2.000 americanos. Esse ataque, galera, deixou quase 3.000 mortos, 6.000 feridos e bilhões em danos materiais. O mundo nunca mais foi o mesmo. Hoje em dia o mundo tem medo, sabendo que pode ter um ataque terrorista por aí. E quando a gente pensa no 11 de setembro, tem uma pessoa que a gente não pode esquecer de mencionar: Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era filho de Mohammed Bin Laden, um cara extremamente rico lá na Arábia Saudita, que, a ponto de curiosidade, era bem amigo da família real saudita. E desde então, galera, Osama Bin Laden teve uma infância cheia de luxo. Teve cerca de 10 mulheres e 26 filhos. Nada, galera, se comparar com o pai. Ele só teve 56 filhos. Só isso. Besteira, né? E aí, quando Osama Bin Laden começou a deixar de ser criança e virar adolescente, ele queria se divertir. Mas ao invés de se divertir como qualquer adolescente se diverte, olha como ele queria se divertir, ó. Em julho de 1973, no Reino do Afeganistão, o rei Mohammed Nasir Shah, enquanto estava passando por um processo médico lá na Itália, foi deposto em um golpe militar. E quem liderou esse golpe militar foi o seu primo, que proclamou uma república no Afeganistão. Basicamente, eles imitaram o golpe de 1889 aqui no Brasil. Só que a república lá no Afeganistão era instável, entendeu? Em 1978, houve uma revolução comunista no Afeganistão. O primo do antigo rei foi pego e executado pelos comunistas. E quem apoiou essa revolução comunista? Os soviéticos, que aliás fazia fronteira com o Afeganistão. Depois disso, galera, tinha um pessoal lá no Afeganistão que não apoiou essa revolta comunista não, entendeu? Pois, como vocês sabem, galera, a maioria dos governos comunistas são ateus. Ou seja, pro pessoal lá do Afeganistão, que na sua maioria era muçulmano, ter um governo ateu era inaceitável. Então, o que é que aconteceu? Vários afegãos, vários soldados do exército afegão e até vários muçulmanos ao redor do mundo começaram a se formar e criar grupos militantes. Mais tarde ficaram conhecidos como Mujahidins e começaram uma campanha para derrubar o governo comunista afegão e expulsar os soviéticos do país dele. Quem foi uma das pessoas que se voluntariou para os Mujahidins?
o próprio Osama Bin Laden. Vocês devem estar perguntando, por que que um saudita como Bin Laden foi lá pro Afeganistão lutar por uma guerra que tem nada a ver com ele? Isso é porque, galera, eles basicamente encararam isso, a guerra entre os mujahidins e o governo afegão comunista, como uma guerra santa. Os mujahidins eram apoiados por países como Paquistão, China, Irã e até mesmo the United States of America. The people in other countries, they could support the Mujahideen, provide them arms, weapons, money, food, clothes, medicine, anything. Depois de muita guerra, muita batalha, muito sangue, os mujahidins conseguiram derrubar o governo afegão e expulsar os soviéticos de lá. Na primeira tentativa eles sofreram umas dificuldades, só que mais tarde os americanos entregaram umas armas bem avançadas para eles e eles conseguiram. Osama Bin Laden criou um grupo, também conhecido como... tambores, por favor. Al-Qaeda significa a base. E o grupo não começou como um grupo terrorista, e sim um grupo de guerrilha. E os Estados Unidos estavam dando armas para esses grupos. Ou seja, galera, por um curto período de tempo, a Al-Qaeda e os Estados Unidos eram aliados. Até eu fiquei surpreso quando li isso, sinceramente. The American-made Stinger anti-aircraft missile is credited with turning the tide of battle. Armed with the Stinger, the Mujahideen neutralized Soviet air power. No final das contas, um governo islâmico foi formado. Mas depois disso, tudo ficou em paz no Afeganistão? Não. Os grupos em si começaram a brigar um contra o outro, porque cada grupo tinha visões diferentes de como governar o Afeganistão. Para Osama Bin Laden, o maior perigo para ele era o seguinte: os judeus e os muçulmanos xiitas. E depois que a guerra civil lá no Afeganistão parou, um grupo recém-formado entre a fronteira Afeganistão e Paquistão chamado Talibã tomou o poder lá no Afeganistão. Osama Bin Laden resolveu voltar lá para casa, para a Arábia Saudita. Antes de continuar, galera, eu preciso explicar que a situação lá no Oriente Médio era bem complicada, entendeu? A maioria do Oriente Médio fazia parte do antigo Império Otomano, só que depois que o Império Otomano caiu, essas regiões que antigamente eram controladas pelo Império Otomano foram anexadas por países como França e Reino Unido. E devido a eles populando várias regiões com tribos diferentes, grupos religiosos diferentes, etc., esses grupos meio que não se davam bem. Só que agora vamos para 1990. Nessa época, o Iraque, sob o comando do ditador Saddam Hussein, invadiu o Kuwait para anexar o país e tomar suas refinarias de petróleo. E depois que Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o Saddam Hussein agora estava mobilizando seu exército para invadir a Arábia Saudita. E, galera, Saddam Hussein estava prestes a tomar o controle da maior refinaria de petróleo do mundo, que ficava lá na Arábia Saudita. Obviamente, galera, isso era um problema grave, porque, pense comigo, um ditador cruel, sangrento, que havia matado milhões e estava literalmente prestes a controlar metade do petróleo mundial. Uma coalizão de países, todas lideradas pelos Estados Unidos, resolveu intervir e declarar guerra ao Iraque. Só que vamos falar que Osama Bin Laden, naquela época sendo um grande amigo da família real saudita e já tendo seu próprio exército privado, abre aspas, fez uma proposta pro rei da Arábia Saudita na época, que o reino da Arábia Saudita fosse defendido por muçulmanos apenas, incluindo as guerrilhas de Osama Bin Laden, entre várias outras. Só que a família real saudita disse não, e deixaram soldados americanos, britânicos, franceses e estrangeiros entrarem em solo saudita. E como vocês sabem, a maioria desses soldados nem eram muçulmanos. Isso deixou Osama Bin Laden puto da vida, é sério, boy, tão puto que ele começou a ter uma ideologia extremamente anti-ocidental, anti-americana. Isso chegou a um ponto tão sério que Osama Bin Laden começou a ameaçar a família real saudita, que eventualmente o rei mandou Osama, ó, cai fora! Osama Bin Laden foi expulso da Arábia Saudita. Quando Osama Bin Laden chegou lá no Sudão,
Meu Deus, ele foi de guerrilheiro pra terrorista. Terrorista mesmo, meu amigo. Osama Bin Laden começou a financiar vários grupos terroristas. Ele financiou um atentado no ditador egípcio Hosni Mubarak. Depois disso, galera, os Estados Unidos e vários países lá na região exigiram que o Sudão expulsasse Osama Bin Laden do Sudão. E Osama Bin Laden foi, sabe pra onde? Voltou pro Afeganistão, que é onde o grupo dele, a Al-Qaeda, estava. Ele começou a ter ódio de 3 principais fatores: os xiitas muçulmanos, os judeus e os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Primeiramente, Osama Bin Laden achava que os soldados americanos lá na Arábia Saudita não estavam lá para proteger a Arábia Saudita de Saddam Hussein, mas sim para eventualmente transformar a Arábia Saudita em um estado fantoche dos Estados Unidos. E ele também achou que os Estados Unidos não estavam sancionando o Iraque para evitar que armas de longo alcance sejam feitas. Ele achou que ele estava fazendo isso para justamente causar um genocídio contra o povo iraquiano, entendeu? E Osama Bin Laden tinha outro ódio dos Estados Unidos: a aliança entre Estados Unidos e Israel. Só que, assim, os americanos nem ligavam para Osama Bin Laden. O maior inimigo deles naquela época era Saddam Hussein. Em 1998, houve 2 ataques terroristas nas embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. E quem é que fez esses ataques? A Al-Qaeda. E não só isso, galera. Um ataque ocorreu no navio americano USS Cole, lá no Iêmen. Nessa época, os Estados Unidos já estavam começando a enxergar Osama Bin Laden como um cara bem perigoso. Só que vai piorar muito. Osama Bin Laden já havia meio que tentado fazer um ataque terrorista junto com um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed, chamado Plano Bojinka. Olha qual era o plano: simplesmente assassinar o Papa João Paulo II, atacar um voo da American Airlines e atacar até o quartel da CIA. Em 2001, galera, várias pessoas que secretamente eram da Al-Qaeda conseguiram entrar nos Estados Unidos. E, aliás, esses caras estavam, sabe aonde? Nas escolas de pilotagem aérea. E em 6 de agosto de 2001, o presidente americano na época, George W. Bush, recebeu um relatório que a Al-Qaeda estava sim se preparando para fazer um ataque em solo americano. No dia 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda começou o plano. Eles iam roubar 4 aviões americanos, 2 da American Airlines e 2 da United Airlines. Enfim, galera, os caras entraram nos aviões, sequestraram com os pilotos. E então, galera, às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines sobrevoou Nova York e se chocou com a torre norte do World Trade Center. Quando o pessoal viu pela primeira vez, o pessoal achou que era um acidente. Mas por que um piloto ia jogar o avião dele em um prédio? E enquanto todo mundo está gravando com os olhos fixados no avião que se chocou com a torre norte, um segundo voo vai lá e se choca com a torre sul. Holy fuck! Touch it. Aí não restava mais dúvida, galera. Aquilo não era um acidente, era um ataque terrorista. E os Estados Unidos estavam sob ataque. Mas enquanto o caos estava acontecendo lá em Nova York, um avião da American Airlines desceu de barriga e se chocou com uma parte do Pentágono, matando 125 pessoas. Incluindo, galera, um general americano de 3 estrelas chamado
Timothy Joseph Maude. Já sabendo que estavam sob ataque, os Estados Unidos colocaram sua força aérea para defender o país. E se vocês perguntarem, os 3 voos atingiram seus alvos. E o 4º voo foi a única parte no plano dos terroristas que deu errado, entendeu? O voo acabou caindo em um campo lá na Pensilvânia. Só que o destino final, galera, desse avião era, sabe qual? Washington. E aí é por isso que muita gente pensou que o alvo seria ou a Casa Branca ou o Capitólio. Aí foi por isso que os passageiros resolveram ir lá enfrentar os sequestradores e derrubaram o avião, e ele não chegou a seu alvo principal. O mundo ainda estava em choque, assistindo o que estava acontecendo na TV. Vendo lá, galera, os 2 prédios em chamas, queimando, literalmente. A Torre Sul não aguenta e desabou. E depois que a Torre Sul desabou, a Torre Norte também desabou. Vamos falar que a reação de Saddam Hussein foi... É claro que isso não deixou a população americana feliz. E vamos falar que o presidente americano George W. Bush estava suspeitando de ter armas de destruição em massa. Com isso, em 2003, o presidente George W. Bush dá um último aviso a Saddam Hussein. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Saddam Hussein não saiu, tentou explicar várias vezes que não tinha armas de destruição em massa nenhuma, os Estados Unidos não acreditou, e então, galera, os Estados Unidos invadiu o Iraque, junto com o Reino Unido, Austrália e Polônia. A guerra no Iraque é um assunto muito grande, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando detalhadamente sobre a guerra, tá bom? Como consequência do ataque, o presidente George W. Bush declarou guerra ao terrorismo. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Estava claro quem era o responsável por esse ataque: Al-Qaeda e Osama Bin Laden. O presidente Bush sabia onde Osama Bin Laden estava escondido. Sabe onde era? No Afeganistão, que estava sob o comando do Talibã. George W. Bush mandou uma mensagem bem séria para os talibãs: Close terrorist training camps, hand over leaders of the Al-Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens unjustly detained in your country. O Talibã, sendo aliado de Bin Laden, recusou. Os Estados Unidos respondeu como? Respondeu assim: os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e tirou o Talibã do poder. E depois eles colocaram lá um novo governo para assumir o Afeganistão. Esse governo era bem mais democrático. A ponto de curiosidade, galera, o próprio rei do Afeganistão estava lá na hora em que a nova república foi proclamada. Coitado do rei, né? Estados Unidos. Você traz ele de volta pro país pra ele só ser um plebeu? Bote ele de volta no trono dele, na moral. Depois que o Talibã havia sido derrubado, uma guerra de 20 anos começou. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo exclusivamente sobre a guerra do Afeganistão. Deixa aí nos comentários. E o Osama Bin Laden, como é que ficou? Bem, galera, eles não acharam o Osama Bin Laden. Ele havia escapado. Foi só 10 anos depois que os Estados Unidos finalmente encontrou Osama Bin Laden. Em 2011, os Estados Unidos localizou Osama Bin Laden em uma pequena casa lá no Paquistão. Os Estados Unidos lançou a Operação Lança de Netuno, quando mais de 20 SEALs americanos invadiram a casa. Teve-se uns tiroteios com alguns militantes da Al-Qaeda querendo proteger Bin Laden. Mas no final das contas, galera, Osama Bin Laden foi morto. Um soldado que
participou da operação, disse o seguinte: Geronimo has been killed, and Geronimo was the code name for Bin Laden. Os Estados Unidos continuou no Afeganistão até 2021, quando eles se retiraram do país e o Talibã voltou ao poder. É isso aí, galera. Como vocês viram, o mundo nunca mais foi o mesmo. Guerra no Iraque, no Afeganistão e guerra ao terror em si. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa like, tamo junto e falou! E muito obrigado a todos vocês que me apoiaram durante esse 1 ano de vídeos. Falou!